As pessoas religiosas são geralmente reconhecidas pelo comportamento ritualista e estereotipado de ser, porque não andam em determinados lugares, não comem, não bebem isso ou aquilo, não usam determinadas roupas, suas vestimentas geralmente são específicas, não se misturam com pessoas que não sejam da mesma crença, enfim, são muitos hábitos e regras que se tornam verdadeiros sacrifícios para elas. Embora isso não tenha nenhum problema de viver assim, Jesus, no entanto, nos mostra que o verdadeiro significado e diferença nossa está no olhar de misericórdia para com o nosso próximo. A mensagem de hoje é sobre isso, misericórdia e não sacrifícios. Você tem um minuto para Deus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 9, está escrito: Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus está sendo severamente criticado aqui nesse texto pelos líderes da religião do seu tempo, porque aceitava comer na casa de pecadores, publicanos, corruptos, pessoas consideradas imorais naquela época. E por isso ele foi muito rejeitado, porque ele não tinha nenhum problema em estar com essas pessoas, em comer com essas pessoas, em conviver com elas. E para aqueles que eram os religiosos do seu tempo, isso era um absurdo, porque comer era um ato sagrado. E alguém que era santo, se considerava o enviado de Deus, estar junto, comendo com essas pessoas, ter comunhão, porque a palavra comunhão é comer junto, era muito difícil de aceitar. Por isso ele foi rejeitado e era criticado também por isso. E Jesus não tinha nenhum problema, porque ele demonstrava que aqueles que já se achavam justos não precisavam de médico, como é o caso dos doentes e dos que não são doentes. Ele usou este termo aqui para mostrar que aqueles que são doentes é que precisam ser curados. E quem é justo não precisa. Pelo menos era como eles se consideravam, por causa da religião, se justificavam nela. E talvez esse era o maior mal encontrado aqui. O grande problema de se justificar em regras e hábitos é exatamente isso. É se considerar santo e condenar todos aqueles que não são da mesma fé e crença. Esse problema de nos considerarmos justos e santos por causa das nossas regras e dos nossos hábitos religiosos seja talvez o maior mal entre nós, porque todos aqueles que não fazem parte disso nós condenamos, nós achamos que não merecem estar convivendo conosco. Por isso existem muitos fanáticos e extremistas ao ponto de eliminarem totalmente essas pessoas do seu meio. Esse é o grande perigo de acontecer com todos nós, é o que vem acontecendo ao longo da história. Isso nunca foi a vontade de Deus para nós. A vontade do Senhor é que nós possamos conviver com todas as pessoas de maneira harmoniosa, para que elas possam provar da bondade, da misericórdia, do amor de Deus entre nós. Porque falar do amor de Deus é demonstrar em atitudes exatamente como Deus se projeta para nós. Se houve misericórdia para mim, se houve perdão dos pecados para a minha vida, evidentemente que para todas as pessoas também essa possibilidade existe. Embora suas vidas não sejam correspondentes com aquilo que seja ensinado, seja pregado, mas Deus é misericordioso para fazer essa transformação em toda a vida. Se aconteceu comigo, pode acontecer também com qualquer pessoa.
Isso é que eu tenho que agir e pensar sempre assim. Essas são as atitudes de misericórdia, de saber que Deus é misericordioso para com todos e quer que todos sejam salvos. Por isso nós temos que demonstrar isso na nossa comunhão, no nosso convívio, no nosso relacionamento para com as pessoas. Isso demonstra que nós somos cristãos. Essa é a diferença no agir, na natureza da nossa ação para com aqueles que estão ao nosso redor. É a minha oração e o meu clamor de hoje que aconteça conosco, que nós possamos conviver com atitude de misericórdia e de amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.